Os anos 60 provavelmente foram os mais determinantes na história da música popular ocidental e talvez até mundial. Aqui no Brasil, a década é mais lembrada pela Jovem Guarda e pela Tropicália. Mas também foi a época em que o mundo descobriu a bossa nova. O sucesso desse estilo tão brasileiro nos Estados Unidos fez surgir o chamado jazz samba. Tanto tempo depois, a década de 60 ainda ecoa com muita força e está na essência do som que o Talentos Brasil traz para você hoje, com o Brasília Samba Jazz.
Beleza, que sonzeira. Sandro de Souza, você que criou o grupo, né? Conta pra gente aí como é que foi a inspiração pra, enfim, trazer o jazz samba, o samba jazz de volta dos anos 60 pra cá. Ok, obrigado, Fabrício. O projeto Brasília Samba Jazz, o nome é novo, mas a ideia Samba Jazz começou em 2004, quando ganhei um disco do Rio 65 Trio, um grupo que era formado pelo Dom Salvador, Edson Machado e Sérgio Barroso. Eu fiquei encantado por toda aquela sonoridade, aquele jeito de tocar. E de primeira, quando eu comecei a ouvir, eu fiquei espantado, porque até então a minha referência de música instrumental brasileira era dos anos 80, anos 90. E de repente eu ouvi aquilo, eu fiquei, poxa, mas isso é jazz, isso é samba, isso é samba jazz, né? E esse termo samba jazz eu fiquei sabendo depois. Os americanos dizem jazz samba, né? E nós chamamos de samba jazz. Que começou lá com os Stan Getz ainda, né? Na época do envolvimento ali com João Gilberto. Começou, justamente, Laurindo de Almeida, né? Antes ainda, já 1950. E a primeira gravação oficial mesmo, assim, desse termo, dessa linguagem samba jazz, porque os músicos já improvisavam, sempre improvisavam, né? Mas assim, em uma gravação ou outra era só uma melodia, não tinha aquela coisa da improvisação mesmo, né? Foi com o disco da Turma da Gafieira, que é com Raul de Souza, o Altamiro Carrilho, que é o diretor desse projeto, ele chamou o Raul de Souza chamou os músicos e falou, bicho, quero gravar um disco com a linguagem mais improvisada, onde o músico possa tocar com mais liberdade. Que ano foi isso, mais ou menos? 55. Então foi bem antes até de Bossa Nova realmente surgir, né? Assim, já havia essa mistura do jazz com música brasileira. Na verdade, começou desde garoto, em 1930, essa influência toda. O músico brasileiro sempre foi encantado pela música americana, né? Uhum. Essa coisa das big bands e tal. Então tiveram várias orquestras com essa influência. A Orquestra Tabajara é uma dessas que teve essa influência. Aí depois, nos anos 60, que foi o ápice mesmo, depois desse disco da Turma da Gafieira, aí nos anos 60 as coisas se formatam junto com a Bossa Nova. Porque o samba jazz, ele é criado pelos músicos que acompanhavam os artistas da Bossa Nova. Tom Jobim, que acompanhava Elis Regina, que acompanhava ali o João Gilberto, essa galera toda, que eram os instrumentistas, maestros, por exemplo, né? O Milton Banana, né? Que é o Milton Banana era baterista do Tom Jobim, né? Ele que gravou o primeiro disco do João Gilberto, Chega de Saudade, né? Que é assim o marco da Bossa Nova, né? E o Milton Banana, ele montou um trio pela influência do Edson Machado, que é considerado o inventor do samba no prato, que era o baterista que praticamente gravou com todo mundo da época. Samba no prato. Me dá aqui o microfone e mostra aí rapidinho o que é o samba no prato, para quem não conhece. Pô, legal, bacana. Agora, Sandro, aproveita e conta pra gente aí quem é quem na banda aí, quem faz o quê? Então, aí eu comecei a estudar toda essa linguagem em 2004. Eu tinha que descobrir um jeito de aprender aquela forma de tocar, porque eu sempre fui um baterista de tocar fusion, de tocar jazz, funk, então eu tinha que saber tocar. Eu comecei a estudar, aí eu cheguei em Brasília no final de 2014, e já com essa vontade de fazer esse som, comecei a desenvolver. Daí, 2 anos que eu estava aqui, eu entrei em contato com Oswaldo Amorim. Ele achou super legal a ideia. Que é o baixista? Que é o nosso querido contrabaixista, grande professor da cidade. E ele achou super legal a ideia. Aí fizemos alguns trios, alguns shows de trio com Farley Dezzi e Oswaldo Amorim. E aí eu sempre falava para o Oswaldo, não, aí tem que fazer a formação também dos conjuntos, né? Porque tinha uns trios da época que era Milton Banana, tinha os Bossa 3, tinha Sambrasa, que eram os trios, né? E a composição dos trios era o quê? Era bateria? Bateria, baixo, piano. E os conjuntos eram assim, aí vinha Sopro, né, com J.T. Meirelles, maestro. Aí tinha Sérgio Mendes, Bossa Rio, que já também misturava com Sopro. Tem o Edson Machado, é Samba Novo, que é o disco dele antológico, que são 5 sopros e piano, baixo e bateria. Aí eu, com essa vontade de tentar trazer esse som, essa energia, a gente conseguiu montar esse grupo, né? Que temos agora isso aqui é melhor do que a seleção brasileira, que só tem músicos maravilhosos. Então eu vou começar por aqui, ali no violão é Joelson Conceição,
que foi um dos músicos que escreveram também, que escreveu os arranjos, que são todos os arranjos são transcrições originais da época. Temos a Yara Gomes aqui somando no piano, Oswaldo Amorim contrabaixo, Silas Rodrigues flauta, Marcos Santos trompete, Lívia Almeida saxofone e Daniel Rodrigues trombone. Esse é o Brasília Samba Jazz. Legal, e o que vocês vão tocar agora? Vamos tocar uma música do maestro, compositor J.T. Meirelles, que se chama Quintessência. Dá o microfone, manda ver.
Falar agora com o Silas Rodrigues, então, que é o flautista aqui do Brasília Samba Jazz. Ô Silas, para fazer um som vintage como esse da Brasília Samba Jazz, especificamente ainda sobre esse estilo tão particular, o que é necessário observar? O que vocês atentam para reproduzir ao máximo possível aquela sonoridade dos anos 60? Bom, primeiramente, a gente não tem, em alguns momentos, a formação como nas originais, né? Os mesmos instrumentos, no caso. Mas a gente se atenta principalmente à altura das notas, né? Essa região onde eles trabalham, e tenta tirar, no caso, um termo musical voicing, né? A gente tenta tirar o mesmo voicing que eles usavam, né? Que eles usam. E aí, o legal de que eu percebi, descobrindo algumas músicas que eu não conhecia e tirando, é que mesmo eles sendo de muito tempo já, 1950, né, 60, eles já tinham, assim, o domínio, dá para notar que eles tinham o domínio total da técnica de escrita, de arranjo, super bem escrito. Então, basicamente é isso. Não, Silas, então, mas é porque você até falou que existe uma dificuldade com os instrumentos, mas o Sandro mesmo estava me mostrando, logo antes da gente começar a gravação, que essa bateria dele é dos anos 70 mesmo, uma bateria nacional, né, Sandro? Pinguim, que imagino que era muito usada naquela época. Na escolha de instrumentos, vocês tentaram reproduzir também, buscar pelo menos o que houvesse de mais parecido com o usado naquela época? Não, com certeza. Isso aí a gente tentou, não em relação à marca do instrumento em si, né? Mas assim, a formação, a gente tentou reproduzir o mais perto do que tinha na época. Por exemplo, tendo o trombone, na época tinha muito o trombone e o sax tenor, assim, era disparado, e o trompete, né? A flauta, ela fazia algumas aparições em discos, assim, mas, por exemplo, o saxofonista costumava tocar flauta, né? Então você não tinha acontecendo flauta e saxofone ao mesmo tempo, era bem raro. Tinha, mas era bem raro. Não era tão comum assim, Não. né? Isso é interessante, é um tipo de observação assim, importante para fazer os arranjos da época, Isso, né? isso. Só faltava o chiadinho do vinil, né, não? Exatamente. Esse aqui é o difícil. Tá bom, Silas, então valeu, e a gente vai continuar então com o Brasília Samba Jazz, e logo depois o Talentos Brasil faz o intervalo e volta rapidinho. Vamos lá.
Talentos Brasil está de volta com Brasília Samba Jazz. Vamos conversar com o Sandro Souza mais uma vez, o baterista. Sandro, eu estava vendo que você precisa usar escovinha, baqueta e tudo. Fazer o repertório do grupo exigiu um bocado de pesquisa histórica sobre o estilo, sobre o próprio repertório e sobre a técnica de tocar, né? A forma de tocar dos bateristas dos anos 30, 40, 50 é bem peculiar. E essa linguagem ela está se perdendo. Por mais que eu sou um baterista de uma nova geração que vem de influências de baterista americano, eu tive uma dificuldade, ainda tenho uma dificuldade, que estou no processo ainda de laboratório, para poder trazer mais aquele jeito de tocar. Então, às vezes, precisa da vassourinha, baqueta, uma forma de tocar, um jeito de posicionar. É todo um laboratório técnico aqui para poder chegar o mais próximo do som. Essa é a ideia. 30 anos que você toca bateria, né? Eu comecei a tocar bateria em 86, em bandas de rock, né? como quase todo mundo. E eu sempre tive a oportunidade de passar por vários estilos, né? Desde o samba, o jazz, fusion, rock, heavy metal. E já toquei com orquestra também, tocando músicas populares, músicas regionais. E agora o lance do samba jazz é a grande onda porque eu estou resgatando não só o samba jazz, como também o som do baterista Edson Machado e do Milton Banana, entendeu? Que eles foram o criador dessa linguagem, então eu me senti na obrigação de como baterista, levar essa linguagem e poder influenciar a nova geração, porque eu percebo que hoje o baterista, isso é mundial, viu? Principalmente o brasileiro, quando ele vai tocar música brasileira, ele se dá mal, você está entendendo? Entendeu? Tem muitos bateristas bons tocando música brasileira, mas uma boa parte ele não consegue tocar samba porque não estão ouvindo os mestres lá atrás. Então, essa é a minha missão. Agora, você está fazendo também um resgate de repertório, né? Sim. Dá para ver que na playlist de vocês aqui para o programa, vocês trouxeram de épocas diversas o repertório, né? E como que vocês selecionam as músicas para fazer esse arranjo em samba jazz? Então, basicamente, 90% do repertório é dos anos 60. Você está entendendo? A composição, não sei se foi composta nos anos 50, acredito que algumas sim. Mas como os arranjos são originais, então o arranjo foi tirado do álbum daquela forma, entendeu? E a gente está tentando reproduzir a ideia. Estão pegando um cover mesmo assim, né? Fazendo bem detalhado. É um cover e não deixa de cada músico expressar a sua linguagem também. Por mais que a gente também está trazendo aquela sonoridade, o jeito de tocar, mas não tem muita ideia de ser cover, não. Uhum. Você está entendendo? Tipo assim, eu não sou 100% Edson Machado, nem 100% Milton Banana. Eu também coloco as minhas coisas no meio, porque eu acho importante. Eu acho que se eles estivessem vivos, eles também iam falar, não, bicho, eu não quero que você toque igual a mim, não. Bota um pouco do seu aí também. Um pouquinho de improviso sempre é bem-vindo, né? Nesse estilo, em tudo que envolve jazz, né? Porque também o músico brasileiro tem muito forte a influência dos músicos americanos. Então eu tenho também muito forte a influência dos bateristas norte-americanos. E que acaba adicionando isso com a influência de bateristas brasileiros também, outro, e as minhas ideias, é isso. Tá certo. E o que vocês vão tocar agora? Vamos tocar uma música que se chama Noa Noa, que é do pianista, compositor Sérgio Mendes. E a próxima música se chama Coisa Número 1, do maestro Moacir Santos. Tá certo. Microfone. E vamos lá com o Brasília Samba Jazz.
Estamos chegando na fase final do Talentos Brasil com o Brasília Samba Jazz. Sandro, esse 2019 aí, quais são os projetos da banda, as apresentações, as gravações? Então, a ideia agora é gravar um EP, um vídeo também, e fazer bastante show. Estamos com a produtora agora aí e vamos começar a fechar os shows. O 2018 trabalhamos bem e agora esperar essas novas oportunidades e esses novos contatos que já está prestes a ser fechado. Onde que vocês têm conseguido espaço para tocar um estilo que já não é mais o mainstream, né? O samba jazz teve seu auge lá nos anos 60, mas hoje vocês conseguem tocar onde? Quais são os lugares? Um trabalho com esse formato, ele é mais para teatro, um show de praça, coisas maiores assim, né? Para bar não dá, tem que ser um formato reduzido, um trio e tal, essas coisas assim. Mas o que a gente percebeu é que sim, as pessoas querem saber disso. Fizemos show com essa linguagem e todos os shows foram lotados, entendeu? E você percebe que as pessoas estão sedentas de música de qualidade e querendo também sentir um pouco dessa história musical que a gente viveu, né? É um pouquinho de aprendizado também, né? Claro, música, cultura e educação. E, Sandro, quais são as músicas que vocês escolheram aí para finalizar o programa? Nós vamos finalizar com a música Nanã, do maestro Moacir Santos, que se chama Coisa número 5, né? Coisas de Moacir Santos. E a última música se chama Boio, do maestro J.T. Meirelles. Tá certo, Sandro. Quero agradecer já a toda a banda, né, por ter se apresentado de forma tão dedicada aqui no Talentos Brasil. E, claro, agradecer a você também pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha, a gente se vê, mas a gente ainda fica com mais um pouquinho de Brasília Samba Jazz aqui no Talentos Brasil. Até a próxima.
Música